Olá pessoal, sou o professor Pedro Nogueira e a gente vai dar continuidade aqui à história da educação física, tá? Então vamos dar continuidade aí a partir da Idade Média, beleza? Simbora! Então pessoal, o que aconteceu na aula passada, né? A gente falou desde o primórdio, quando o homem ainda era nômade, quando o homem ainda caçava, dependia do alimento dos animais, dos frutos para poder sobreviver, né, em determinadas regiões, até que ele achava um lugar seguro e depois, posteriormente conseguiram, né, desenvolver a agricultura, agropecuária, né, e nesse sentido começaram a se fixar, né, nesses locais, né. Posteriormente, né, dando sequência aqui à Idade Média, né, que a gente parou da última vez, que a gente viu que a igreja ela teve um papel muito importante, né, para a discriminação do exercício físico e dentre milhares de outras coisas. Então, ela realmente mandava em tudo, de forma política, ditavam as leis de moda, como o pessoal deveriam se portar, né, se comunicar. Então, atrelada à política, e estava a igreja por trás, né, comandando tudo isso. Então ela tinha uma força muito grande nesse sentido, tá? Isso lá por volta de 400, mais ou menos aí. Mas logo depois, não tão logo, né, um bom tempo depois, na Idade Média ainda, tiveram nosso primeiro renascer, né, com o Renascimento, né, que começou aí no século XIV e foi até o século XVI, né? Então, o que acontece? Antes era até chamado de Idade das Trevas, né? Esse período o qual foi passado. E no Renascimento, juntamente a ele também surgiu o Iluminismo, que também foi chamada da Idade das Luzes, né? Justamente fazendo o contrário. Então, o Renascimento ele teve sua origem na França, tá? Então, o que aconteceu? Houve uma migração do teocentrismo, onde a religião comandava tudo, era o centro, né, de todas as atenções, ela que ditava todas as regras, por antropocentrismo, onde colocava o homem, né, no centro das coisas, né? Passou-se a acreditar na ciência, passou-se a ver, né, e a responder as coisas do dia a dia de forma lógica, a partir da observação, a partir da exploração científica, tá? Então, tudo que acontecia, tudo que na época os cristãos queriam manipular a população, eles diziam que era porque Deus quis, se não fizer isso, Deus vai te castigar, e assim eles conseguiram doutrinar toda a população durante muitos e muitos anos dessa forma, tá? Então, a partir desse momento, houve meio que uma libertação nesse sentido, tá? Que tudo era só explicado somente com a religião, e a partir daí começou os primeiros indícios, né, do desenvolvimento científico. Foi a partir daí também que obtivemos os primeiros passos para consciência social, tá? Política e econômica, tá? Daquele momento. Então, muitas das vezes, naquele momento, era politicamente o país ele era constituído do feudalismo, tá? O que seria esse feudalismo? Seria aquele processo onde tinha o dono das terras, né? Então, em troca da moradia, as pessoas ela tinham que oferecer trabalho, né? Em troca do alimento também tinha que oferecer muito trabalho. E a partir daí teve o período da ascensão da monarquia nacional, né? Ou seja, então um grupo seleto de pessoas já passava a comandar o país, dar orientações, era algo mais centralizado, tá? Teve-se mais regras a partir desse momento, né? Surgiu o cientificismo, né? O racionalismo,
a partir desse momento, onde tudo se questionava, tudo queria se saber o porquê, como acontecia, né? Foi nesse período também que antes não se fazia isso, né? Era considerado um crime o ato da dissecação humana para estudos científicos, para entender como funciona. Nesse período, como ilustra aqui a imagem, na Idade Média, foi os primeiros momentos, né? Que começou a dissecar o corpo humano, entender como ele funciona, quais os músculos que compõem, quais os órgãos, quais as funções desses órgãos, tá? E a partir daí, a medicina, ela começou de deixar ser um miticismo, né? Começou de ser uma magia que para o pessoal da religião acreditava, né? Que era algo demoníaco até, passou a ter um caráter realmente medicinal, que a população já começou a entender que era no sentido de curar as outras pessoas, de cuidar das outras pessoas, né? Não era realmente no sentido de praticar atos satânicos, que naquela época se pensava ser isso, em si realmente aprofundar os seus conhecimentos científicos, né? Teve também mudanças aí no aspecto do corpo, né? Relativo o que era bonito, o que era feio, né? Qual era o padrão de beleza na época. Voltou-se a ideia da arte clássica greco-romana, tá? Teve essa retomada e isso foi muito intenso naquela época, né? Então, nesse período aí do feudalismo, no que diz respeito ao corpo humano, né, e padrões de beleza, por exemplo, naquela época, a mulher ou homem ele ser gordinho, né, ele além de ter um significado estético bonito, né, ele também significava que o indivíduo também era rico, né? Porque naquele momento que quem comia muito é quem tinha mais dinheiro, né? Então quem era pobre eram pessoas magras, né? Então, como hoje ter um carro de luxo é considerado padrão de riqueza, naquela época você ser gordinho ou gordinha era um padrão de riqueza muito grande, porque nem todo mundo tinha condição de se alimentar bem, né? Digamos assim, naquela época. E com o passar do tempo, nesse período aí, a partir do Renascimento, isso já voltou a regredir, a retomar o período greco-romano, né? Onde eles começaram a cultuar mais o corpo, começaram a entender mais o corpo, começaram a ter uma consciência melhor do que é um corpo saudável, tá? E a partir daí teve a retomada na parte das artes, né? Das esculturas, o próprio artista Da Vinci, além de filósofo, ele também era um artista e também era um cientista, o qual muitas vezes ele desenhava, né, o que ele fazia, né, as suas dissecações também. Então, visto isso, trouxe aqui uma questão aqui para a gente começar a interagir, tá? Então, em relação ao século XVIII, vamos julgar aqui esses seguintes itens. A ideia de iluminismo surgiu na França no século XVIII e foi erigida em torno da valorização da razão e do anticlericismo. E aí, galera, está certo ou está errado? Tá? Então, só para esclarecer, clero, né? Anticlericismo vem de clericismo, que clericismo vem de clero. E clero, ele sempre vai retomar a algo da igreja, da religião. Tá? Então, o anti vai fazer justamente uma oposição, o contrário, tá? Então, o iluminismo, a Idade das Luzes, como eu falei anteriormente, que surgiu a partir do Renascimento, que deu sequência aí no iluminismo, né? Ela valorizou realmente mais a razão, o raciocínio, a buscar saber o que seria certo, o que seria errado, como acontecia, provar que aquilo ali aconteceu, tá? Então, realmente, a alternativa não tem como aqui, a alternativa ela é certa, o que diz na sequência acima. Então, nesse período, que foi que mudou também? No que diz respeito, no que concerne à educação física. A educação física, além ela padronizar um novo tipo de corpo, né? Retomando ao greco-romano, né? Eles começaram a associar
que a educação física ela também tinha um caráter educacional, né? Como já dizia alguns filósofos, mente sã in corpore sano, ou seja, mente sã, corpo são, né? Então, uma mente sã e um corpo são. Justamente querendo fazer esse link, onde uma mente, entre um corpo que ele é bem trabalhado, bem saudável no que diz respeito ao exercício físico, e também começaram a despertar a questão da alimentação naquela época, ela favorecia que o indivíduo ele iria consequentemente ter uma mente mais saudável, né? Ele conseguiria estudar mais, conseguiria ver as coisas de forma mais fáceis, né? Então ele começou a associar que um corpo não saudável também poderia gerar uma mente não saudável, tá? Então, além disso, eles começaram a ver que através do exercício físico poderia ensinar para suas crianças coisas como a ética, né? Naquela época, ou seja, através de alguns esportes como luta, era ensinado aspectos morais às crianças, formando, além de atletas, cidadãos naquela época, até hoje, né? Então, melhorando o aspecto social. Em 1423, naquele momento foi criada a escola La Casa de Cosa, né? Então, naquele momento, mas também só quem tinha acesso a esse tipo de informações seriam a burguesia, o pessoal que realmente tinha condição de sustentar esse luxo. Bem, saúde do corpo e produtividade, né? Então eles viram que também a saúde do corpo, a mente sã, ele gerava também diretamente proporcional à produtividade no trabalho. Ou seja, se o cara era um escritor, se o cara era um juiz ou algo do tipo, ele conseguia trabalhar de uma maneira melhor. Tá? O raciocínio dele ficava mais rápido. E hoje a gente sabe que isso é comprovado, que a capacidade de aprendizagem ela melhora com o corpo saudável. Tá? Então o aspecto cognitivo ele melhora bastante. Né? Além de prevenção de doenças infecciosas, né? Que é o caso aqui do conceito que a gente vai falar mais à frente sobre higienismo. Tá? Então esse conceito ele justamente aborda como se comportar, as questões sanitárias que na época não existia, tudo isso para prevenir doenças e melhorar a qualidade até do país, de não ter tantos doentes, ter a maior produtividade, melhorar os lucros. Então isso tem um retorno, tá? Então a partir daí voltou-se a praticar diversos esportes, como a natação, ginástica, corrida e luta, tá? Então muitos desses filósofos como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, eles também praticavam os esportes, justamente no intuito também de melhorar a sua produtividade, tá? Então, de maneira geral, a gente vai falar que algumas transformações políticas e econômicas, né, que aconteceu na Europa aí em meados do século XVIII, XIX, e quais seriam as suas relações com a educação física. Então, como eu falei inicialmente, a partir do Renascimento, houve a caracterização do cientificismo, o racionalismo, né? Começaram a ver que religião ela não comandava tudo e muitas coisas que ela ditava realmente não fazia sentido, né? Então, a partir daí, em 1637, através do René Descartes, foi publicado o discurso dos métodos, né? Discurso esse sobre o método para bem conduzir a razão na busca da verdade dentro da ciência, né? Então ele foi um precursor muito importante dentro da ciência, porque ele colocou, né, fez um texto no qual ele elaborou várias etapas. Dentro dessas etapas ele conseguia ver, comprovar que o seu objetivo de fato era verdadeiro, né? Se ele queria comprovar, por exemplo, a existência da eletricidade, teria que ver de onde é que vem a eletricidade, como é que ela é feita, quais são os processos, até chegar à parte de, enfim, gerar, de fato, por exemplo, a luz, né, a eletricidade. Então, nada a partir do nada. Tudo começava a partir de uma observação, né? Então, muitas das coisas que a gente tem hoje,
né, em nossa volta, em termos de tecnologia, ela foi observada na natureza, né? Então, a partir do momento que eles observavam isso na natureza e queriam desenvolver novas tecnologias, eles teriam que provar de N formas possíveis como isso acontecia e para ter o objetivo de gerar um possível produto ou descoberta. Em 1680 houve o iluminismo, um avanço, né, dele, que se difundiu por toda a Europa e na América do Norte, tá? Já no século aí 18, em 1755, Jean Descartes, Jean-Jacques, na verdade, escreve o Tratado sobre a Desigualdade dos Homens, onde ele apontou aí a liberdade dos movimentos como essencial no aprendizado, tá? Então esse tratado sobre a desigualdade dos homens, ele veio justamente de retratar as diferenças, né, tidas entre as pessoas que tinham mais condições e que tinham menos condições. Falavam também sobre a questão da importância da aprendizagem e a sua relação com a prática do exercício físico, né? Posteriormente, em 1770, nós tivemos aí a Revolução Industrial, que a partir daí houve a imigração muito grande, né, o chamado êxodo rural, das regiões de pessoas da zona rural para as cidades, justamente no intuito de melhorar suas qualidades de vida, né? Só que nesse momento que muitas pessoas foram para a cidade, as cidades não estavam preparadas para isso, e aí começaram a ter o chamado higienismo, que eu vou falar mais na frente, tá? E por fim teve a Revolução Francesa, né? Então, para a Revolução Francesa acontecer em 1789, se passaram aí, né, vamos supor, quase 200 anos aí, né, até desde do Renascimento, desde a valorização do racionalismo, né, com a queda da Bastilha e da monarquia da França. Então, nesse momento, no início do século XVIII, houve dois movimentos bem importantes, semelhantes, que chamados assim, positivismo e medicalização, tá? Onde ele constatava, né, o que era real do que era imaginário, tá? Então, mais uma vez, colocando a mesma ciência à frente de tudo isso, tentando provar o que é o certo, o que é errado e como essas coisas acontecem. A partir daí, começou o processo de ciência experimental, como é o caso da dissecação de seres humanos e com o entendimento, né, do nosso organismo, como falei nas outras aulas, tá? E começaram a descobrir sobre o nosso sistema muscular, começaram a entender os nossos órgãos, começaram a entender como eles interagem entre si, tá? Começaram a colocar realmente o homem no centro das coisas, o antropocentrismo. E aí, nesse momento, eles começaram a enxergar como se o homem fosse algo mecânico, né? E tentava fazer essa assimilação, como se o corpo fosse um conjunto de peças, o qual eles montassem, iria gerar o nosso organismo, né? Por isso eu retratei essa imagem aqui, com várias alavancas e tal. Uma época que isso foi bem retratado foi na criação do filme Frankenstein, né? Eles pegaram várias partes, diversos corpos diferentes, juntaram, né, e formaram um corpo. Pegaram o cérebro de um assassino, colocaram nesse homem e através da eletricidade fizeram ele obter vida, né? Um objeto inanimado começou a ter vida. E aí no filme lá retrata que ele se tornou assassino porque o cérebro era de um assassino, tá? Então foi um filme que retratou bem essa época, tá? Então o que acontece? Nessa época foi um momento que acreditava-se que a medicina era puro achismo, arte, misticismo e empirismo, né? E a partir de então foram provadas as repercussões dos estudos medicinais, né? E os benefícios dele, né, no dia a dia. Só que naquela época também, além de tudo ser muito escasso, também existia muito poucos médicos naqueles momentos, tá? E a partir daí também foi retomado também a parte de treinamento físico que existia lá na Grécia, no tempo das Olimpíadas, né? Em Olímpia, né? Começaram os primeiros
treinamento, né, que não era só exercício. Eles começaram a entender que um conjunto de exercícios com objetivo específico teria uma finalidade específica, como é o caso aqui do treinamento de força, onde ele vai fazer o indivíduo realmente ficar mais forte, mais hipertrofiado, maior, o treinamento de flexibilidade, né? E o treinamento aeróbico, a corrida, a natação, dentre outros exercícios. Eles começaram a entender a importância disso e começaram a sistematizar todos esses processos dentro da educação física, né? E aplicar isso na população, justamente no intuito de melhorar a qualidade de vida da população, de diminuir o número de doenças infecto-contagiosas, né? Como foi retratado anteriormente. Então, a partir daí começou a disseminação do eugenismo, né? O que seria esse eugenismo? Ele já começou aí por volta aí de 1900, mais ou menos esse período, tá? Onde ele retrataram muito bem através do estudo de Darwin, onde ele publicou um livro, né, chamado A Origem das Espécies, publicado em 1859, que defendia a existência de uma seleção natural, né, na qual os organismos com variações genéticas adaptadas ao meio tendem a propagar mais decentes, né, melhorando o padrão genético. Foi nesse momento que também, além daquela questão anatômica, eles começaram a entender os processos bioquímicos, fisiológicos do organismo e começaram a descobrir a genética dentro da ciência, né, e a importância disso. Então, eles começaram a ver que através da seleção natural, indivíduos que eram saudáveis, que se relacionavam com outros indivíduos saudáveis, sua prole teria a tendência a ser mais saudável, seus filhos, né? Teria uma tendência mais saudável. Nesse período, tentaram até realmente reproduzir isso em humanos, principalmente naquele período das guerras mundiais, né? O próprio Hitler tentou fazer isso, criar a raça ariana, a raça perfeita, né? E isso foi disseminado até mesmo no Brasil, né? Nesse período também. Teve uma movimentação também aqui no Brasil, uma tentativa até mesmo de clarear a população de maneira geral. Então eles facilitaram a entrada de estrangeiros, né, ou presos políticos que estavam querendo fugir de seus países naquele período da Guerra Mundial, justamente para tentar fazer essa seleção, né? Isso existiu realmente na história. Então o que é que eles faziam? Isso se repercutiu tanto que teve algumas políticas, tanto no Brasil quanto no meio externo, né, no exterior, que eles tentaram selecionar pessoas. Existiam realmente políticas públicas, né, que o qual, antes de ter o matrimônio, para eles produzirem um bebê, o casal tinha que ir no médico e atestar se eles estavam aptos ou não para ter um filho, né? Se a mãe tinha algum problema de genética, e se tivesse algum deles, já não poderia ter filhos, né? Era uma maneira deles não liberar esse gene dado meio que ruim para não passar para as futuras gerações, tá? E nesse período de eugenismo foi também um período que aconteceu o processo de industrialização, houve o êxodo rural, né? Que já entendia a importância do médico, mas existia pouco. Consequentemente, houve uma aglomeração urbana, tá? Então, o eugenismo, mais uma vez, através da seleção natural, tentaram promover políticas públicas naquela época, justamente para tentar ter um aprimoramento genético, tá? Isso foi visto, muito bem visto, na época das guerras mundiais, através dos nazistas, tá? E também mais na frente, muito próximo a esse período do eugenismo, foi visto o higienismo, tá? Mas vamos voltar aqui para as questões. Então, sobre aquele processo, você termina de ler o enunciado, vocês pausam, tá? E depois você volta. Então, a partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial e o nascimento do proletariado, cresceram as pressões por uma maior participação política e a urbanização intensificou-se, recriando uma paisagem social muito distante do que antes existia, tá? Então as mudanças citadas
acima foram conduzidos principalmente pelos seguintes atores sociais: burguesia e trabalhadores assalariados, igreja e corporações de ofício, realeza e comerciantes, com pensionistas e artesão, nobreza e artífices. E aí, o que é que vocês acham sobre o que eu acabei de falar? Revolução Industrial, êxodo rural, aglomeração industrial, tá? Então a alternativa é a alternativa A, né? Foi a partir desse momento que já começou a surgir os burgueses, pessoas, grandes comerciantes, grandes empresários, né? E os trabalhadores assalariados que trabalhavam para esse público burguês, tá? Outra. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com os membros de outras espécies, né? Espécies com a existência com um potencial aparente para competir exibirão diferenças em comportamento, fisiologia e morfologia. Então, qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas, né? Então é sobre uma coisa que eu já falei anteriormente, então pense um pouquinho, dê a pausa e volta aí. Mutação seria isso? Fluxo genético, derivação genética, equilíbrio de Arden-Weber. Então o que acontece? Derivação genética, fluxo genético, mutação, tudo isso ele está contido dentro da seleção natural, tá? Então, a resposta certa aí no caso é a seleção natural, o qual os organismos vai prevalecer o mais forte, o mais preparado, ou o que tem a capacidade de raciocínio melhor para sobressair aquelas situações, aquele que consegue sobreviver, vamos supor, em situações mais hostis, como baixíssimas temperaturas ou então altíssimas temperaturas. Então, o que mantém a espécie viva são os seus próprios melhores versões genéticas. Aquelas versões genéticas que têm algum problema naquele ambiente, ela possivelmente vai deixar de existir e nem vai se conseguir reproduzir por muito tempo. Então, naturalmente, o indivíduo, a espécie, ela vai desenvolver através dos melhores dentro de sua espécie. Tá? Beleza. Então, logo depois, juntamente com eugenismo, foi criado também o higienismo, né? Então, através dos processos éticos, foi visto que também tiveram problema com relação ao eugenismo a partir do momento que ele privavam parte da população de se reproduzir, ter filhos, né, e criar famílias, tá? E com o aglomerado, né, intenso das cidades, foram postas políticas públicas, né, através da industrialização, políticas públicas com a finalidade de melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, questões básicas de higiênica que até então não se sabia. Então vamos ter em mente que, por exemplo, até 200 anos atrás, ou menos que isso, 150 anos atrás, muitas pessoas morriam em centro de cirurgia porque ele não entendia que o ato de não lavar a mão poderia levar bactéria para o organismo e o indivíduo morrer infectado. Entendeu? Então é tudo muito recente, tá? A gente já produziu muito material, mas a gente para pensar em termos da medicina, isso não tem em torno de 120, 150 anos. Entende? Nesse curto período de tempo a gente aumentou bastante, né? E isso foi desencadeado a partir do momento do Renascimento, Iluminismo, Revolução Francesa, período industrial, né? Nesse período também houve um crescimento desordenado da cidade, né? Disseminação de hábitos de higiene, higienismo, tá? Pobreza e desemprego, controle da procriação e eugenismo, proliferação de doenças que aconteceu também. A reação dela foi o quê? Planejamento urbano. Então, você vê como é completamente diferente quando uma cidade é planejada e quando ela não é, né? No Brasil a gente tem um caso aí de Brasília, que é uma cidade... Hoje em dia, nem tanto, porque aumentou muito a periferia pela quantidade de pessoas que foram chegando lá, mas na época que ela foi feita, ela tinha um pouquíssimo problema, justamente porque ela foi uma cidade completamente planejada, né? Então naquela época que a cidade não estava preparada para isso,
teve muito problema de higienização mesmo, de maus cuidados, mas com o posterior do tempo foi visto que a importância da educação física, do treinamento físico, dos hábitos alimentares poderiam melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, né? E também foi envolvida a questão, né, da higienização e da população de maneira geral com bons modos, né? Fora que também foi a partir desse momento que associaram que o exercício físico ele pode melhorar aí o processo cognitivo do indivíduo. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.